O Supremo Tribunal Federal decidiu que 12 dos 25 condenados pelo mensalão vão ter direito à reavaliação de algumas de suas penas. Com isso, réus como o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, também do PT, poderão escapar da prisão em regime fechado. O decano da Corte, Celso de Mello, aceitou essa possibilidade, desempatando a discussão por 6 votos a 5. Os ministros admitiram a apresentação dos novos recursos, chamados de embargos infringentes. Vai ter novo relator, novo julgamento. Nos casos em que o condenado teve ao menos 4 votos a seu favor no julgamento realizado no ano passado. Quais são os impactos disso na sociedade brasileira? Passa a ideia de que aquilo que poderia ser uma mensagem para o país, um divisor de águas, na verdade, acabou não trazendo nenhum tipo de novidade e impera a impunidade no país, a cultura da corrupção. Este é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Conversas Cruzadas hoje está recebendo o professor Rui Espíndola, que é advogado publicista e professor em Direito Constitucional. Aqui conosco também o vereador pelo PSB, vereador Roberto Catumi. O programa conta ainda com a presença pelo vereador pelo PSOL, vereador Afrânio Bopré, e em instantes o presidente da Enfu CDL São José, Marcos de Souza, estará aqui conosco no Conversas Cruzadas, que você pode participar ao vivo, mandando a sua pergunta, dando a sua opinião, conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Cresci 40 anos, confiança e seriedade com o maior patrimônio. Queires pensou móveis, pensou Queires a número 1. Bom, vereador Afrânio Bopré, qual é a mensagem que passa para o Brasil, né? Depois a gente vai fazer uma análise jurídica, enfim, do caso, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento é o sentimento da nação, é o sentimento da opinião pública, né? O que a gente percebe nas ruas, enfim. Primeiro eu queria saber a percepção do senhor conversando com as pessoas aí na cidade. O senhor circula muito ali no centro, saindo, entrando da Câmara de Vereadores, enfim. Qual é a percepção que o senhor percebeu das ruas depois da admissibilidade aí dos embargos infringentes? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas aqui que participam. Boa noite aos telespectadores. Bem, nós estamos vivendo uma novela que já se arrasta há anos, esse caso do mensalão, e não é a primeira vez que o próprio Supremo se divide com relação a esse tema. Existe, pelo que eu percebo, um estado de indignação da população, que ele muito se expressou também nas chamadas jornadas do mês de junho. Ali tinha já um conteúdo muito forte de indignação, de perda de referencial, inclusive de representação, um descrédito da população em geral sobre a política, partidos, veículos de comunicação, enfim, sobrou para todo mundo, né, naquele processo. E parecia que as instituições estavam interessadas em aprender a lição e compreender a mensagem que o povo deu, mas de fato parece que a instituição, STF, acaba, vamos dizer, repetindo aquilo que já era estado de indignação, que promovia essa revolta geral. Mas eu acho que precisamos também compreender melhor as causas, as razões, aquilo que está por trás de toda essa problemática. Eu gostaria de chamar a atenção que um tema recorrente, vez ou outra acontece em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas,
e repetidas vezes no Congresso Nacional, a relação que eu chamo muitas vezes uma relação promíscua entre o próprio Poder Executivo e o Poder Legislativo. A Constituição brasileira fala em uma relação de independência entre os poderes, mas ao mesmo tempo de harmonia, e práticas desse tipo, conhecidas como mensalão, exatamente estão aí para provar a quebra de uma questão assegurada pela Constituição, que é a independência entre os poderes. Não vimos isso. Não vimos isso, quando um poder busca absorver por meios escusos a ação do outro poder. Até através das indicações, mas isso não se questiona no Brasil, né? Exatamente. As indicações, né? Exatamente. Poderes, acontece, vamos dizer assim, como foi esse caso que está em questão, o mensalão. O que é o mensalão? É um gesto do Executivo para encontrar uma base parlamentar pagando mensalmente R$30 mil. Esse é o tema. Mas também há por outras formas, por cargos, por emendas também orçamentárias. O que eu digo que é mensalão, cargão e emendão, claro. Muda apenas a forma de pagamento, se é dinheiro vivo, cheque ou cartão de crédito. E isso acontece no âmbito nacional, nos estados e municípios? Exatamente. É esse o debate que nós precisamos fazer para salvaguardar efetivamente... Aí entra a reforma política. Entra a reforma política e acho que talvez seja, inclusive, a oportunidade de pensar o que fazer para buscar corrigir esse tipo de distorção da democracia brasileira. Sem dúvida, né? Nessa abordagem, né, que eu acho importante que a gente faça na abertura do programa, o sentimento que fica, né, a mensagem que passa para a sociedade com o julgamento voltando da estaca zero, novo relator, rolam-se testemunhas, e aí prescrição, não há mais testemunhas, mas um novo relator e um novo julgamento, alguns crimes não prescreverão. Não irão prescrever. Não, nenhum, pelo tamanho das penas, nenhum. Não vão prescrever? No princípio, não. Pois é, mas pelo que eu estava lendo nos jornais... De 40 anos a 5 anos, não, essa é uma possibilidade praticamente zero. Possível somente para aqueles que têm as penas de 5, 4 e 6 anos. Pois é, mas nós temos nessa história. Mas essa mesma é uma situação... os embargos são uma rediscussão do que foi posto nos votos vencidos, naquela maneira, né? Alguns em que se deu absolvição e houve a condenação, esses podem levar até a absolvição, que são poucos. Então, essa venda para a opinião pública de prescrição, esta não corresponde ao direito. Não, mas o senhor disse que em alguns casos pode acontecer. Os outros dois, mas só que os então de menor pena, só que é preciso verificar se esses dois têm, por exemplo, pela absolvição ou pela diminuição da pena. Se não houver a diminuição desses 5 e 4 anos, fica a mesma coisa. Então, assim, Estamos até concluir isso. Qual é a previsão que se tem para... Pode ser, veja, são 25 condenados. Ano que vem tem são eleições. 12 que poderão interpor o recurso ou não. Os outros 13, publicado o acórdão, já podem ser presos. Não há problema algum. Isso também foi um equívoco. Não, os outros. Os outros 13. Não, mas eu digo daqueles que houve a admissibilidade. Esta é uma questão, assim, eu vejo por um lado diferente. Por exemplo, você chamou o seu programa, Renato, mas você não colocou uma outra hipótese. Você diz assim, é o sentimento de impunidade da população. Você reflete o que boa parte da mídia brasileira faz. Ela é monolítica, não é dialética, não põe em contraditório as questões. A sua chamada revela uma linha condutora. A gente está fazendo isso aqui agora. Não, está fazendo agora, mas na sua chamada do programa, você já parte de um pressuposto. Os jornais têm artigos. Você assume um ponto crítico, você assume um ponto do debate. Você não, como mediador... eu assumo mesmo. Eu considero uma vergonha o que aconteceu. Eu acho um desencanto para o Brasil, é minha opinião. Você pode dizer isso, mas você viu... Não, você tem direito, mas você viu os 44 minutos do voto do Roberto Barroso? Não preciso ver. Viu o Supremo Tribunal Federal, ele condenou. Tem uma condenação. Está fazendo agora o seguinte, vamos fazer de novo. Não é isto. O recurso de embargos infringentes é uma hipótese em uma corte que só tem um julgamento. É possível isto. Isso deixou muito claro ao país. Quem quer ver com os olhos desapaixonados e sem facciosismos, vai elogiar a postura independente da corte. Porque nenhum de nós aqui, e nenhum de nós das ruas, quer ser julgado
por alguém que esteja com raiva ou com ódio, quer ser julgado por alguém imparcial, alguém que cumpra bem a sua função, um juiz independente. Me permite. E não um juiz que ligue o jornal para verificar o que vai dizer, e não a lei, e não consultar a lei e a prova dos autos. Mas me permite só colocar duas questões sobre isso. Primeiro, tudo que é dito por alguém. E as pessoas têm formação, têm juízo de valor, têm concepção do mundo. Não existe imparcialidade. E não existe, inclusive, uma sentença que possa ser considerada absoluta e que está cristalina na nossa Constituição. Se assim fosse, não haveria um impasse numa votação de 6-5. Eu parto do pressuposto que as pessoas que mais entendem sobre Constituição brasileira estão com um assento naquela corte. Naquela corte. Pode ter pessoas que têm conhecimento tanto quanto eles, mas eles são fartamente assenhorados do conhecimento a respeito da Constituição brasileira. E não comungam da mesma posição, não é só neste caso. Em vários casos, as votações, repetidas vezes, têm sido discordantes. E mais, todos os 11 que lá têm assento também são indicações, por mais que procure se primar pela sua formação, pela juridicidade, pelo seu saber, etc., mas também chegam lá por indicações também políticas. Inclusive, neste momento, estamos vivendo uma mudança do critério de indicação. Um assunto a gente vai discutir daqui a pouco também é o seguinte, né? Você falou sobre a independência do voto aqui. Bom, e nós temos as indicações políticas para o cargo vitalício, né? Vitalício não, porque tem vitalício. É vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli foi advogado do ex-ministro José Dirceu, tentou concurso para juiz, não passou, e chega na Suprema Corte Brasileira, votou absolvendo o ministro José Dirceu e admitindo os embargos infringentes. Até pelo fato de ter sido advogado do ministro José Dirceu, não deveria, por questão de ética, um assunto que a gente vai discutir daqui a pouco, se considerar incapacitado para julgar esse caso? Não deveria se considerar incapacitado, né? Se colocar numa situação assim, distante do episódio, é um direito que tem o magistrado para não julgar esse caso? Bom, a gente vai discutir esse assunto em instantes. O senhor, como representante do setor produtivo, empresário Marcos Cardoso, presidente da Enfo CDL São José, pelo que o senhor conversou com seus colegas, empresários, enfim, depois do julgamento, acompanhando a internet, a rádio, os jornais, enfim, qual é o sentimento que o senhor percebeu das ruas? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas de debate, aos telespectadores. Bom, tirando a questão técnica, jurídica, que não é do nosso amplo conhecimento, né, como do nosso colega aqui, advogado especialista na matéria, né, o sentimento que nós colhemos da classe empresarial e, por que não dizer, da sociedade, tenho dito frequentemente que o empresário, antes de ser empresário, ele é um cidadão, né, vive os mesmos problemas e os mesmos dilemas de qualquer cidadão comum. É de indignação, né? E reitero aqui, salvo as questões jurídicas, que não se discute, me parece que no Brasil deve começar a haver essa discussão pela reforma política, até se debatendo o que é legal, mas não é moral, né? E nós temos aí N exemplos. E mais do que uma indignação, percebe-se da classe empresarial e da sociedade uma preocupação com o precedente que isso abre. Quando nós temos um Supremo Tribunal Federal lançando mão de que para a população está acontecendo um novo julgamento. Vamos levar a coisa para o sentido popular. E nós percebemos que esses mandos e desmandos, esse sentimento não só de indignação, mas de impunidade, ele permeia todas as esferas da gestão pública, né?
estadual, municipal. Claro que hoje os olhos estão voltados porque está acontecendo no cenário federal. E eu diria até a título de exemplo. Tenho ouvido de alguns empresários o sentimento de desestímulo, desesperança, né? Desistência, porque, olha, se não houver uma condenação exemplar ao caso do Mensalão, o que nos resta? Eles estão condenados. Eles estão... Há uma condenação. Mas ninguém está cumprindo pena. Mas estão condenados. Quando isso vai ser cumprido nessa forma? Foram condenações, eu diria assim, eu acho que o juiz não tem que condenar para dar exemplo. Ele tem que condenar para aplicar a lei. Quando um juiz ele está predisposto a condenar para dar exemplo, ele injustiça. Porque ele pode dar uma pena muito maior do que a necessária, e isso é muito ruim. Isso quem um dia se dedicou a ler Foucault, Michel Foucault, Vigiar e Punir, vê que a ideia de penas exemplares era um discurso das ditaduras. Seja exemplar, puna o máximo possível, ainda que injustamente, para introduzir o medo. Isso não é papel do Poder Judiciário, né? Eu vejo assim, foram condenados, então quando condenaram, aplaudimos o Supremo, porque o Supremo, aplicando a lei, admitiu um recurso, nós o criticamos. Eu creio que a imprensa brasileira, a opinião pública brasileira, tem que se pautar também em critérios mais objetivos do que eleger uma bandeira em um lado do conflito e dizer o culpado é inocente. O problema do processo é muito mais do que isso. É a legalidade processual. Se vocês fossem réus num processo e fossem condenados e houvesse um recurso único a eles seres dados, vocês renunciariam a isso pelo clamor das ruas ou iriam exercer o direito de vocês? Então isso está positivado e negar isto a eles seria uma afronta à Constituição. O Supremo decepcionaria se tivesse feito isso. E acho que o Supremo cresceu porque ele disse à magistratura brasileira que é preciso que os juízes sejam independentes e não se curvem a uma opinião, muitas vezes sem reflexão. Opinião pública sem debate público, sem dialética, não é opinião, é mero palpite. Hoje eu entrevistei o promotor Afonso Guizo Neto, pena que não está aqui presente hoje conosco, está em Joinville. Seria excelente se ele estivesse aqui. E ele dizendo que foi uma derrota para o país e alegando o seguinte, mostrou mais uma vez que o país ele tem castas econômicas e o tratamento diferenciado no judiciário, né? Aquele que tem recursos, isso é claro, né? Isso é aquele que tem recursos, contratos melhores advogados, aí recorre daqui, recorre dali, aquele que está lá embaixo na escala social e econômica não consegue. Bom, é o seguinte, vereador, e a opinião do senhor, hein? Qual é o impacto que o senhor percebeu aí dessa decisão? Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros aqui, todos os telespectadores que estão nos assistindo. Conforme a sua pergunta é muito clara, o posicionamento de que as pessoas nos falam na rua, né? Não um posicionamento na parte do mérito da questão, da legalidade do processo. Né? Realmente a esperança, o povo estava esperançoso em ver, quem sabe hoje, já ser emitidos os mandatos de prisão para aqueles réus do Mensalão que foram realmente, isso a gente sabe, um dos causadores do movimento da rua, porque o movimento da rua do mês de junho, julho, como disse o vereador Afrânio, foi contra a corrupção, contra esses atos realmente imorais que, infelizmente, algumas pessoas praticaram. Então a população, Renato, hoje ela estava esperançosa, né? Apesar de estar um pouco, realmente, não tendo uma noção de que seria 6-5 para um lado ou 6-5 para o outro. Isso também cabe a nós refletir que se teve essa votação tão apertada, porque no mérito realmente a questão sobrepõe a questão popular. Mas o povo, as pessoas, Renato, né? Eu digo isso, né, vereador Francisco? As pessoas do bem, as pessoas que realmente queriam ver realmente aquele voto que as pesquisas mostraram no Poder Judiciário, quando assim condenaram os Mensalão, né? Acho que todos devem lembrar aqui que quando houve a condenação, né, a população deu para o presidente do Supremo até 70% para ser o presidente da República, porque achou que realmente ali estavam as pessoas, né, que tomaram a decisão que a população e, através dos autos, das provas, mostravam realmente que são pessoas que cometeram ato ilícito. Isso a gente já sabe que estão condenados e vão cumprir. Então, só no bojo da vossa pergunta,
o povo realmente hoje está triste, não é? Que agora cabe... Decepcionado. Totalmente decepcionado. E pior, vereador Afrânio, o que eles falam na rua? Vocês políticos têm força. Porque a classe que é condenada, Renato, é nós políticos. Eles não alegam que essa brecha aberta hoje é para qualquer cidadão comum. Sim. Eles alegam que é nós políticos, vereador Afrânio, não é isso? Que, infelizmente, estamos jogados hoje numa vala comum, como todos fossem iguais e todos cometessem as mesmas irregularidades que, infelizmente, alguns conseguem cometer. Bom, o Conversas Cruzadas hoje está discutindo, debatendo o voto do ministro Celso de Mello pela admissibilidade dos embargos infringentes. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.